assado para a igreja, o que você acha? Foi quando teve esse incêndio das igrejas católicas no Chile, isso foi em outubro do ano passado, acho que alguns irmãos aí vão lembrar, né? Foi, assim, um mês depois, mais ou menos, que o Bolsonaro tinha falado sobre cristofobia, aí a turma falou, não, isso não existe, e de repente uma movimentação lá, uma manifestação dos grupos de esquerda no Chile, de repente eles tocaram fogo em 2 igrejas lá, igrejas históricas, né, igrejas católicas, mas igrejas históricas lá do Chile, e aí aquilo para mim foi a gota d'água. Eu falei assim, não, a gente precisa falar sobre isso. Por que a gente precisa falar sobre isso? Porque as pessoas precisam entender por que uma manifestação política toca fogo numa igreja cristã. Assim, se você for parar para pensar, uma coisa não deveria ter nada a ver com a outra. Se você, que é o discurso da maioria, né? Não, uma coisa tem nada a ver com a outra, a cristofobia não existe, isso não faz parte. E então, por que uma igreja católica, uma igreja cristã, ela foi atacada, incendiada por um grupo de manifestantes de esquerda? Alguma coisa tem aí, né? Algum link tem. O intuito desse curso é que até o final do curso todos nós possamos entender bem claramente o porquê que um grupo político, com uma ideologia política, ele vai e ataca uma instituição religiosa, que teoricamente não tem nada a ver com política, né? É isso que a gente vai entender, o porquê que essas coisas acontecem. Então, assim, qual que é o objetivo desse curso? É responder essa seguinte pergunta que eu coloquei aqui, ó. É possível você ser cristão e marxista ao mesmo tempo? A gente vai tentar responder essa pergunta ao término do curso. Se vai ser possível a gente ter essas duas visões ao mesmo tempo. Para isso, nós vamos falar sobre cosmovisão, nós vamos falar sobre ideologia, nós vamos falar um pouco sobre teologia, vamos falar sobre filosofia, tá? Mas eu queria deixar claro que esse curso não vai falar sobre política. Tá? Eu não vou falar aqui sobre partido político, sobre candidato político, sobre candidato A, B ou C, sobre... Nós não vamos entrar em questões mais, assim, específicas de economia, sociologia. É lógico que a gente vai pincelar alguma coisa sobre isso, porque não tem como você falar sobre marxismo sem tocar nessas áreas. Mas é coisa bem breve. O foco do curso não é falar sobre política, economia e sociologia, não é o foco do curso. O foco do curso é entender o porquê que um grupo político de uma determinada ideologia, por que ele toca fogo numa igreja cristã, tá? Por que matam-se cristãos na China, por que se perseguem cristãos em países comunistas e por aí vai. A gente vai querer entender isso, tá? Esse que é o foco do curso. Porque lembrando que aqui é um curso, né, de uma igreja, não é o curso de um curso de história, é um curso de uma faculdade secular, né? Então, é importante isso. Para resumir para vocês o que a gente vai falar no curso, até para que vocês saibam, às vezes vocês vão querer perguntar alguma coisa que vai ser falado em outras aulas. Então, eu gosto sempre de trazer aqui o que a gente vai falar no curso. Então, hoje, nós vamos explicar o que é o marxismo, quem foi Karl Marx, nós vamos mostrar o contexto histórico disso tudo, e vamos explicar ali o que é socialismo. Uma pergunta que eu sempre faço, você saberia dizer a diferença entre socialismo e comunismo? Então, no final da aula de hoje, nós vamos conseguir explicar tudo isso, você vai conseguir entender tudo isso, e vai ser um pano de fundo para a gente entrar nas próximas 2 aulas, que, na minha opinião, são as principais aulas do foco do curso, né? Não que a primeira não seja importante, porque a primeira, se você é uma sequência, então, se você não sabe, não acompanhar a primeira, você vai perder um pouco o link das outras aulas. Mas na segunda aula, semana que vem, nós vamos falar sobre o marxismo cultural, né? Como que o marxismo que surgiu lá com Karl Marx, como que ele veio parar nos dias de hoje, e nós vamos falar também sobre o marxismo dentro da igreja, tá? Sobre a teologia da libertação, que é o marxismo dentro da igreja católica, e a teologia da missão integrada, que também é um ramo da igreja evangélica que tem essa influência. Nós vamos falar sobre isso. Então, aqui nós vamos entrar mais em questões práticas, né? Eu vou usar aqui alguns versículos que eles usam dentro das igrejas para defender o ponto de vista deles. Nós vamos aqui fazer um pouquinho de exegese, vai ser bem legal também nesse ponto, vai entrar mais Bíblia. E na última aula, né, que se for em 3 aulas que a gente conseguir fazer, a gente vai falar como que isso está
está impactando diretamente as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, as nossas gerações e por aí vai. Então, nós vamos falar sobre a tal da pauta globalista, nós vamos falar sobre globalismo, nós vamos falar sobre essa pauta, que é a pauta que passa em todos os congressos aí do mundo, praticamente, que é homossexualismo, ideologia de gênero, legalização de drogas, legalização do aborto, destruição da família, feminismo, etc. Tá? São as pautas que têm sido debatidas, e isso sim toca diretamente nas nossas vidas, influencia diretamente na igreja, e por aí vai. E nós vamos, então, na última aula ali, colocar essas cosmovisões em conflito, para ver se tem como a gente responder aquela pergunta que eu coloquei, se tem como a gente ser marxista e cristão ao mesmo tempo, tá? Primeiramente, o que é cosmovisão? Porque às vezes a palavra parece um pouco difícil, nós já falamos várias vezes sobre esse tema, mas cosmovisão nada mais é do modo com que cada um de nós percebe o universo que está ao nosso redor. Então, a maneira que a gente enxerga a vida, a maneira que a gente enxerga as coisas, a maneira com que a gente enxerga a criação, a maneira com que a gente olha para o espaço e vê as estrelas, a maneira com que a gente encara o nosso dia a dia, isso é cosmovisão. É a maneira com que a gente enxerga tudo ao nosso redor, tá? E a gente vai ver que o cristianismo ele tem uma cosmovisão muito bem definida, né, pautada toda na palavra de Deus, e aí vão surgir outras tantas cosmovisões, como, por exemplo, o marxismo é uma cosmovisão, é uma maneira de enxergar o mundo, é uma maneira de enxergar as coisas, né, então nós vamos colocar essas visões aí em conflito, né. Então, para nós entrarmos aí no que é o marxismo, se estiver indo muito rápido e alguém tiver querer interromper, pode interromper, tá? É que eu prefiro a gente passar bem o assunto aqui, depois sobrar um tempo para a gente compartilhar e ouvir vocês também, eu acho que é bênção, tá? Então eu vou tocar um pouco rapidinho aqui. O que é o marxismo, então? Quando a gente fala de marxismo, a gente tem que entender que existem dois tipos de marxismo que você vai encontrar aí na literatura. Você tem o marxismo como corrente filosófica, né, como filosofia, ideologia, e você tem o marxismo político, tá? O marxismo filosófico, ele foi uma filosofia, vamos assim dizer, toda focada na questão do trabalho, tá? A gente vai entrar mais nesse assunto, eu não vou me alongar mais aqui, porque vocês vão entender tudo isso daqui depois. E ele defende bem, assim, a defesa da corrente filosófica do marxismo é a emancipação do homem, né? O homem não ter patrão. Então, como eu falei, é focada no trabalho, a gente vai falar sobre a Revolução Industrial, que é importante nesse aspecto, foi quando tudo começou aqui com Karl Marx, mas aqui eu queria fazer só um parênteses e dizer que o marxismo, ele de fato, ele defende a emancipação do homem. Só que aqui a gente já vai entender que tem uma cosmovisão em conflito aqui. Aqui já tem um ponto conflitante com a nossa crença, com o cristianismo. Por quê? O cristianismo ele já vai de encontro com essa emancipação do homem. Tá? Primeiro que o fato do homem não ter patrão, isso também é contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o homem deve se sujeitar a toda autoridade, porque toda autoridade ela é constituída por Deus. Então, o seu patrão é uma autoridade, o policial é uma autoridade, o professor é uma autoridade, os pais são autoridade, o presidente é uma autoridade e por aí vai. Então, aqui já tem um problema para o marxismo resolver. O cristão, a Bíblia diz que ele tem que sujeitar, né, às autoridades. E o marxismo já vai dizer que não, que o empregado ele tem que se levantar contra o seu patrão. Né? Então, aqui já temos um problema, essa questão da emancipação. Sem contar que o marxismo ele vai mais além, né? Essa emancipação do homem é uma emancipação completa, inclusive a emancipação do homem de Deus, né? O que também é totalmente contrário à palavra de Deus. Bom, ele pregava uma sociedade comunista, né? Tudo é comum a todos. Nós também vamos explicar o que seria uma sociedade comunista de uma maneira bem clara para que todos entendam no final do curso. E ela foi criada por Karl Marx. Então, essa corrente filosófica criada por Karl Marx é que vai interessar para o nosso estudo. O marxismo político, ele se originou com Lenin, através da criação do Partido Comunista Russo, mas aí é um assunto que nós não vamos entrar, tá? É um assunto mais histórico, é um assunto mais, assim, geopolítico, que diz respeito à União Soviética, a criação lá do socialismo, Guerra Fria, Lenin, Stalin, nós não vamos entrar nesse tema, tá? A gente vai focar só na filosofia mesmo, criada por Karl Marx. Mas então, eu queria que, se alguém tiver com a Bíblia fácil aí, eu vou dar um tempinho para vocês acharem, e eu queria que alguém lesse para mim Mateus
7,16, tá? Quem puder abrir a Mateus 7,16 aí e abrir o microfone, pode ler, fica à vontade. Vamos lá, vou ler então. 7,16, né? Isso. Pelos frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiros ou frutos dos abrolhos? Aí você pode até ler o 17 também, Roberto. Vamos lá. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Amém. Eu quis trazer esse versículo de Jesus, né, que Jesus falando, né, Mateus, mas fala de Jesus, porque é um aconselhamento que ele dá com relação aos falsos profetas, mas a gente pode dizer isso acerca de como julgar uma ideia, como julgar um pensamento, como a gente avaliar se aquela pessoa que está trazendo um pensamento revolucionário para a época, se aquele pensamento deve ser aceito por nós ou não. Então, Jesus ele é muito claro aqui que nós devemos conhecer a árvore para daí a gente poder julgar o fruto e conhecer o fruto. Tá? Então, nós vamos aqui conhecer agora Karl Marx. Tá? Então, quem foi Karl Marx? Primeiro, eu vou trazer aqui uma biografia dele, mais ou menos um resuminho da história dele. Ele é um filósofo alemão, nascido em 1818. Importante dizer que ele é alemão, tá? Muita gente acha que ele é russo, até porque o comunismo surgiu mais fortemente ali na Rússia e tudo mais, mas não. Ele é um filósofo alemão, tá? E em 42 ele se junta a Friedrich Engels, que foi o grande parceiro dele, assim, tipo, formaram uma dupla, Batman e Robin, assim, aquela coisa de uma pessoa que apoia bem a outra, então os dois trabalharam juntos e ele começa, então, a trabalhar nas teorias de igualdade social, né, que depois foram se tornando aí o socialismo, o comunismo. Ele acreditava que o capitalismo era o culpado e causador de toda a pobreza e desigualdade existente no mundo. Então, assim, vamos tentar entender a mente de Karl Marx e de Friedrich Engels. O que eles acreditavam? Eles achavam assim, o mundo, o homem não foi criado mal, e o homem, na verdade, não foi nem criado, porque eles não acreditavam na criação, mas eles acreditavam assim, que o problema do homem era o meio em que ele estava vivendo. Então, a sociedade é que corrompeu o homem. Então, se você tiver uma sociedade igual, uma sociedade justa, então o homem, ele vai se consertar, tá? Bom, aqui já a gente pode abrir um parênteses e falar um pouquinho sobre cosmovisões, tá? A cosmovisão cristã, ela vai... praticamente duas Scanias batendo de frente aqui com isso daqui, tá? Não tem como você acreditar que o homem ele vai se consertar simplesmente porque você vai melhorar a situação econômica e social dele. Tá? Isso daí, se a gente for pegar a palavra de Deus, a gente sabe que o homem pecou e o homem, então, foi afastado de Deus, e aí a queda do homem é que gerou todos os problemas no mundo, e não o contrário. Não são os problemas do mundo que geram a queda do homem, e sim o contrário. Então, nós, na cosmovisão cristã, a gente sabe que somente através de Jesus Cristo, que foi o plano redentor, é que você consegue, então, se achegar de novo a Deus e viver, desfrutar de plenitude de vida. Isso aqui é contrário ao marxismo. Karl Marx ele acreditava que, na verdade, o capitalismo ele era o grande culpado, o causador da pobreza, e a pobreza é que fazia com que o homem se corrompesse, com que o homem fosse mal, que o homem matasse outro homem, que o homem tivesse inveja de outro homem, que o homem fosse ganancioso, porque se você tivesse uma sociedade igual, então não existia esses problemas, tá? E Marx, ele dizia que a burguesia se utilizava do capitalismo para oprimir os pobres proletariados, os proletários. Então, para a gente entender os termos aqui que ele usa muito burguesia e proletário, mas nada mais é do que patrão e empregado. Tá? Patrão e funcionário. Seria como hoje, se você tem uma loja, se você é dono de uma loja, se você tem funcionários, você é o burguês e seus funcionários são os proletários. Se você tem uma firma, você é dono da firma, você é o burguês e os seus funcionários são os proletários. E por aí vai. Né? Então, Marx achava que o burguês, ele utilizava do capitalismo para oprimir aquele funcionário, aquele trabalhador. Então, essa era a visão que eles tinham. E, segundo Karl Marx, somente havendo uma revolução desse proletariado é que você conseguiria acabar com a injustiça social. Então, ele pensou assim, bom, se o patrão oprime o funcionário, o empregado,
Então, esses empregados, o proletariado, eles têm que se juntar e eles têm que fazer uma revolução e conseguir, então, derrubar os seus patrões para você ter uma justiça social. Essa era a ideia deles e é nisso que eles vão trabalhar aí nas ideias socialistas e comunistas, né? Então, Marx, por exemplo, ele vai esbarrar aqui num grande adversário, tá? A religião sempre foi o principal adversário do marxismo. Por quê? Porque a religião, ela tem uma cosmovisão diferente do marxismo. Essa cosmovisão, ela está em conflito, de fato. Então, por exemplo, o Marx, ele achava que a religião, ela trazia a sensação de conformismo para as pessoas. Porque a religião, de fato, ela traz essa sensação. Ela vai dizer para a pessoa que ela não pode se rebelar contra o patrão dela. Ela vai dizer para a pessoa que se ela é pobre hoje, ela tem que continuar crendo num porvir, porque quando ela crendo em Cristo, ela morrendo, ela vai passar a ter uma vida onde ela não vai ter mais pobreza, onde ela não vai passar dificuldade, onde ela não vai ter fome, ela não vai ter doença. Ela traz uma esperança em algo futuro. E isso gera nas pessoas um certo conformismo. A pessoa se conforma com a situação que ela está vivendo. Mas para Marx isso era terrível, terrível, porque ele queria que as pessoas não se conformassem. Ele queria que as pessoas não se conformassem com a situação econômica que elas viviam. Ele queria que as pessoas pegassem em arma e se revoltassem, para que elas pudessem, então, fazer a tal da revolução do proletariado. Então, a religião é, de fato, um grande empecilho para as ideias revolucionárias de Marx. E Marx, então, ele foi autor de vários livros, mas, assim, 2 livros deles é que tem realmente destaque, que é o Manifesto Comunista, que é um livro curto, pequeno, que foi lançado em 1848, e a grande obra dele, assim, a mais que tem mais conteúdo é o Capital. É um livro chamado O Capital, que foi escrito até por Marx, mas também por Engels, e levou aí quase 30 anos para ser escrito. É um livro que faz aí uma crítica muito dura ao capitalismo e também apresenta as ideias socialistas dele, tá? Mas aqui eu vou falar agora sobre a vida pessoal. Aí você fala assim, Fábio, mas não tem nada a ver falar da vida pessoal dele, né? Pô, o importante aqui são as ideias, é a obra que ele deixou, é o legado aí que ele quis deixar. Só que eu acho assim, se nós fôssemos aqui um curso de história, um curso de sociologia, tudo bem, a gente pode falar assim, deixa quieto a vida pessoal dele, porque realmente não tem nada a ver. Mas como nós lemos ali em Mateus, a gente precisa saber quem era a árvore, a gente precisa saber, conhecer quem de fato era Karl Marx na sua vida pessoal, porque aí assim a gente vai poder julgar a obra que ele produz, né? As ideias que saem da mente. A gente não pode focar só na ideia, a gente tem que focar na mente também, da onde brota essa ideia, né? E saber se ele foi um homem inspirado por Deus, inspirado por que tipo de inspiração esse homem recebeu, né? E eu acho que esse julgamento ele é válido. A gente faz isso até dentro da igreja, né? A gente está cansado de ouvir aquela história de que você quer conhecer um crente, você tem que ver como que ele é na vida pessoal dele, você tem que saber como ele é na casa dele, como que ele é no trabalho dele, não só dentro da igreja, porque dentro da igreja todo mundo é bonzinho, todo mundo é legal, só que fora da igreja que você vai ver. Então nós queremos conhecer Marx também na vida pessoal, como que ele era na casa dele, na família dele. Tá, então nós vamos começar aqui, eu trouxe alguns pontos sobre a vida dele, existem vários livros, tá? Sobre a biografia de Marx, vários livros. Tem livros que falam muito mal, tem livros que falam bem, assim, bem que eu digo, puxam a sardinha para o lado dele, outros já vão mais assim na crítica. Eu trouxe alguns pontos aqui que são importantes para nós nesse curso. Primeiramente, Karl Marx, ele nasceu em berço de família rica, tá? E quando jovem, ele nunca trabalhou. Então, aqui é um primeiro ponto. Marx, ele é um oriundo da burguesia. Tá? Ele queria destruir a burguesia, mas, na verdade, ele é oriundo da burguesia. E você vai falar assim, quando jovem nunca trabalhou. Tudo bem, tem muitos aqui de nós que, quando jovem, nunca trabalhamos também, tudo isso é normal. Só que não é normal. No tempo dele, não era normal um jovem nunca ter trabalhado. Tá? Trabalhava-se até mesmo enquanto criança naquela época. Então, um jovem que nunca trabalhou já era um privilégio que ele tinha da condição social que ele vivia. Outro detalhe é que Marx nunca pisou numa fábrica, tá? Ele é o grande inspirador aí dos sindicatos e tudo mais, mas na verdade ele nunca pisou numa fábrica, ele nunca trabalhou numa fábrica. Marx, ele foi sustentado na vida inteira pela esposa, tá? Então Marx nunca trabalhou e ele sempre foi sustentado pela esposa. Marx, ele tinha uma empregada doméstica. Aí também você vai falar assim para mim, pô, mas isso aí tem nada a ver, o cara tem uma empregada doméstica, é o problema dele.
Mas não é bem assim. Ele é um cara que ele defendia que a burguesia oprimia o funcionário, oprimia o proletário. Mas na casa dele, ele tinha uma empregada, ele era o burguês e tinha uma proletariada na casa dele. Então, assim, vai contra tudo que ele defendia, tudo que ele pregava, tudo que ele achava que faria de a sociedade perfeita, né? Então, isso daqui atesta muito contra ele mesmo. O seu único emprego que ele teve foi aos 64 anos e ele era um correspondente de um jornal. E, na verdade, ainda era um jornal comunista, socialista, que deu para ele lá uma coluna que ele escrevia, tipo assim, um emprego daqueles que você dá para a pessoa assim, como uma homenagem, alguma coisa desse tipo. Porque a vida inteira dele ele nunca trabalhou, nunca produziu nada para a sociedade. Apesar de querer ensinar economia ao mundo, ele sempre foi um péssimo administrador de suas finanças, tá? Então, quando você vai ver a biografia dele, você percebe que ele vivia em dificuldades financeiras, mas não é dificuldade pouca, não, é miséria, é coisa assim que o Frederick Engels mesmo ajudou ele com recursos várias vezes na vida dele. Como eu disse, a esposa dele é que sustentava a casa dele, e mesmo assim não conseguia muita coisa, então ele vivia administrando mal e vivendo de forma muito precária. E por conta disso, né, a própria família dele teve problemas. Ele teve 7 filhos no total. 7 filhos ele teve. 4 morreram ainda bebês por conta da vida miserável que ele vivia, a insalubridade que ele tinha dentro da casa dele. Então, 4 crianças dele morreram, tá? Logo de bebê. E dos outros 3 que sobraram, 2 ainda se suicidaram no futuro. Então você vê que a família é totalmente destruída, algo assim que não é, vamos dizer, normal, né? E aí, para acabar, assim, para mim, o fim de tudo é ele trair ainda a esposa com a própria empregada, né? E isso por anos a fios, né? Então, a esposa, além de sustentar a casa, além de ter todos esses dissabores de perder filho morto e tudo mais, viver de forma miserável, ele ainda traía a esposa com a empregada. Então, aí você vai falar para mim, Fábio, mas tudo bem, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver que é dessa pessoa que surge, é dessa mente, desse coração, desse ser humano que surge, então, as ideias socialistas, comunistas, que têm a pretensão, e aí quem defende essas ideias até os dias de hoje, tem a pretensão de consertar o mundo, né? Então, as ideias de Marx, elas não são ideias assim, vamos dizer, simples, para trazer uma melhora aqui ou ali. Não, eles acreditam que se você implementar o socialismo no mundo, o comunismo no mundo, então você transforma a Terra no paraíso. Essa é a visão que eles têm, e nós vamos entender o porquê que eles acham isso. Agora eu te pergunto, se fosse algo tão importante desse jeito para a humanidade, transformar a Terra no paraíso, então Deus iria usar um homem dessa estirpe. Aí você volta na história da humanidade, você vai ver que não tem ninguém que foi usado por Deus para trazer mudança radical para a humanidade e que fosse com essas características. Aí você pode voltar lá desde Abraão, passando por Moisés, obviamente tocando ali em Davi, Jesus. Você vai ver que são pessoas que realmente mudaram a humanidade e mudam até hoje, mas só que foram pessoas que tinham ali uma vida condizente, né, para poder ser usado por Deus. Aí você pode passar por Paulo, também um homem que é extremamente importante aí para a humanidade. Aí você vai falar assim, Fábio, mas Paulo também, Paulo matou, Paulo perseguiu. Só que a questão é que Paulo se converteu, e se Paulo não tivesse se convertido, com certeza Deus não teria usado, né? Então, é lógico, Moisés também teve problemas antes, Abraão, como a pastora pregou recentemente na igreja, só que todos eles tiveram arrependimento, todos eles tiveram coração quebrantado e se alinharam com a vontade de Deus. E nós vamos ver que não é o caso de Karl Marx. Agora, eu queria que alguém abrisse aí Mateus 12, 34, para a gente ler mais um versículo também que eu acho importante. Mateus 12, 34. Se alguém puder ler, pode abrir o microfone e ler, fazendo favor. Vou ler, então. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A gente poderia até voltar no versículo 33 ali, ó, leia para nós lá de novo, 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore.
E aí ele já emenda essa questão, né, de que a boca fala do que o coração está cheio. Vamos ver o que falou Karl Marx. Ele tem algumas frases que são muito importantes para nós aqui nesse curso, porque vão trazer mais ou menos quem foi Karl Marx, né? A frase mais famosa dele, acho que todo mundo já deve ter ouvido em algum momento, é aquela frase: a religião é o ópio do povo, né? A religião, o ópio do povo. Ópio, para quem não sabe, é uma droga, né? É como se fosse ali, vamos dizer, uma cocaína, né? É uma droga que ela entorpece a mente da pessoa que usa, como praticamente todas as drogas. E então ele dizia isso, que a religião ela era uma droga do povo, né? Que deixava a mente do homem entorpecida. E aí vai de encontro com aquilo que eu tinha falado, né? Que ele via na religião realmente um grande problema para implementar os seus ideais, porque a religião, em vez de inflar o homem contra outras pessoas, contra governos, contra tudo, a religião ela traz um conformismo, um consolo para aquele que vive numa adversidade, né, dando uma esperança numa vida futura, uma vida, né, no reino de Deus. Então, ela traz ali um confronto, por isso que ele dizia essa frase. Esse é o contexto da frase. Outra frase que ele dizia é a seguinte: a ideia de Deus é a tônica de uma civilização pervertida. Ela deve ser destruída. Então, ele queria destruir a ideia de que existia Deus, né? Só que, aí assim, por essa frase, você até pode falar assim, olha, Karl Marx, ele era ateu. Né? E muitas pessoas falam, Karl Marx, ele era ateu. Mas nós vamos ver através das outras frases aqui que ele não era ateu. Ó. Ele diz assim, no momento: eu desejo me vingar contra aquele que governa lá em cima. Olha essa frase. Olha essa frase: eu quero me vingar contra aquele que governa lá em cima. Bom, se tem alguém que governa lá em cima, então ele já acreditava num Deus. Então, nós não podemos dizer que ele era ateu. E, por último, essa frase dele diz assim: assim o céu eu perdi, e sei disso muito bem. Minha alma, que já foi fiel a Deus, está escolhida para o inferno. Ele mesmo já declarando aqui que já foi fiel a Deus, e ele também declarando que vai para o inferno. Na verdade, o que a gente percebe através dessas frases de Marx é que Marx não era ateu. Na verdade, Marx, ele era um satanista, tá? Ele é diferente de ser ateu. Ele queria lutar contra Deus. Ele queria, como ele mesmo fala ali, atacar aquele que está no alto. Existe um livro dele que é muito famoso, chamado Marx e Satã, e esse livro ele foi escrito baseado em relatos da empregada de Marx, tá? É um livro antigo, já bem antigo, e ele mostra muitos rituais satânicos que ele fazia, né? E realmente, além dessas frases que vocês viram ali, ainda ele tinha uma vida de prática de satanismo, né? Então, é muito claro, muito óbvio a intenção de Karl Marx, porque ele era um satanista. Bom, nós vamos tocando aqui para entrar na reta final da aula. Eu queria falar sobre o contexto histórico em que tudo isso está acontecendo, tá? Nós falamos aqui sobre Marx, quem foi Karl Marx, as ideias que ele tinha, a vida pessoal dele, mas agora nós vamos entender o contexto em que o Marx está inserido e o contexto em que o mundo está passando, né? Então, nós estamos falando aqui sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, irmãos, assim, para quem não está lembrando da época da escola, que a gente aprendeu, ela foi talvez, assim, a maior revolução que a humanidade já passou, porque a mudança foi radical em todos os níveis, né? Não somente nos níveis econômicos, mas principalmente mudou o estilo de vida das pessoas, né? Então, para a gente entender, antes da Revolução Industrial, tudo que você fabricava de forma artesanal. Então, por exemplo, você vai fabricar um tecido, alguém tinha que ter um tear na casa dele, ele ia pegar ali, ia fazer tecer o tecido lá, eu não sei direitinho os processos para fazer o tecido, mas você ia fazer aquilo de forma manual, artesanal, você ia fazer o tecido e depois ia vender ele em alguma feira, em alguma cidade, em algum lugar. Esse é um meio que vigorava ali, vamos dizer, na sociedade até aquele momento. E com a Revolução Industrial, acontece uma mudança muito, muito drástica. Então, eles descobrem, por exemplo, o carvão como meio de combustível, como meio energético, e aí começam a se criar máquinas que são movidas a carvão e que são movidas a vapor, né, como, por exemplo, os trens e tudo mais, e que começam a fazer o trabalho que os homens faziam manualmente, então você começa a ter máquinas fazendo esses trabalhos. Então, começam a surgir as fábricas, e as fábricas começam, então, enquanto um sujeito levava algumas semanas para fazer um tanto lá de tecido, uma fábrica fazia
uma quantidade muito maior do que aquilo que se fazia sozinho. É óbvio que isso teve um impacto econômico na vida das pessoas, começaram a surgir muitos empregos nas fábricas, então as pessoas que moravam no campo começaram a ir para a cidade, né, o tal do êxodo rural que aconteceu, então começaram a juntar muitas pessoas em alguns centros, começaram a surgir as grandes cidades, as grandes metrópoles. Com isso vem outros problemas, como, por exemplo, o saneamento básico, como moradia e tudo mais, e a vida das pessoas, de repente, dentro ali de alguns anos, passou a ser algo totalmente diferente. Então, mudou a sociedade radicalmente. Bom, para entrar aqui no marxismo, Marx viveu nesse contexto, tá? Marx, ele nasceu em 1818, o auge ali da Revolução Industrial foi em 1820, então ele estava vivendo no auge da Revolução Industrial, e ele interpretou que os problemas presentes na Revolução Industrial, ou seja, a desigualdade que começou a se ver, eram oriundos da Revolução Industrial. Então, essa foi a primeira interpretação que Marx fez. Ele falou assim, ele começou a ver ao redor dele pessoas, por exemplo, mendigando nas ruas, ele começou a ver pobreza, ele começou a ver o ser humano vivendo de forma muito degradante, e aí ele achou que tudo isso era um problema criado pela Revolução Industrial. Porém, hoje nós já sabemos que a Revolução Industrial ela não criou a pobreza, ela herdou a pobreza, ela só escancarou um problema que já existia, tá? Nós vamos ver depois aqui através de alguns gráficos. Mas Marx e Engels, eles eram contrários ao modelo que estava vigorando, que era o modelo do assalariado. Então, assim, as fábricas contratavam os funcionários e pagavam um salário para eles e eles trabalhavam. E ele defendia, então, que o proletariado ele deveria se apropriar dos meios de produção, ou seja, ele acreditava que os funcionários eles não deveriam se sujeitar a receber um salário, eles deveriam tomar a fábrica, eles deveriam tirar o dono da fábrica, eles deveriam tomar a fábrica, as máquinas, a matéria-prima, e, de repente, eles estarem ali conduzindo a fábrica. Ele defendia isso porque, como a gente falou lá atrás, ele defendia a emancipação do homem, ele achava que havia uma opressão do dono da fábrica nos funcionários. É válido a gente lembrar aqui que as condições de trabalho, elas eram horríveis naquela época, isso é um fato, isso daí não é algo que a gente tenha que deixar passar batido. Ele tinha uma razão em vários pontos com relação a condições de trabalho, né? Então, naquela época trabalhavam crianças nas fábricas, as jornadas de trabalho elas eram altíssimas, trabalhava-se praticamente o dia todo, só voltava para casa para dormir. Você tinha muitos acidentes de trabalho, não é que nem hoje. Hoje ainda tem, mas você imagina, mesmo com segurança do trabalho, com profissionais que ficam o tempo todo trabalhando e se concentrando para que não hajam acidentes, capacete, óculos, EPI, bota com bico de ferro e tudo mais, antigamente não tinha nada disso. As máquinas elas eram máquinas feitas, né? Então máquinas que possuíam suas dificuldades de funcionar, e muitas pessoas ali morriam nas fábricas, né? Então era uma situação de trabalho realmente muito precária. Então o que eles achavam? Olha, o funcionário tem que se insurgir contra o patrão e tomar a fábrica, essa que era a ideia deles. Mas, através de dois gráficos que eu trouxe aqui, nós vamos ver que essa avaliação que Marx fez, ela já está errada. Ela está errada porque aqui, esse primeiro gráfico que eu trouxe, é um gráfico que mostra quantas pessoas viviam em extrema pobreza, tá, no mundo. Então, esse é um gráfico que ele começa ali em 1820, que seria o auge da Revolução Industrial, e a gente percebe que, ao longo dos anos, a pobreza ela foi diminuindo no planeta Terra. E as pessoas vivendo acima da linha da pobreza, ela foi aumentando e continuam aumentando. A gente vê que esse gráfico termina em 2015, mas esse gráfico ele continua dessa mesma forma exponencial, onde pessoas estão saindo da condição de extrema pobreza no mundo e passando por uma vida um pouco melhor. Então, aqui a gente já vê que, na verdade, não era a Revolução Industrial que criava a pobreza. Na verdade, a pobreza já existia, mas é como eu falei, às vezes o cara era pobre e ele vivia uma vida miserável, só que ele vivia numa casinha no campo, então você não via ele vivendo, ele vivia ali, comia o que tinha e vivia mal, vamos dizer. Só que, de repente, essa pessoa vai para a cidade para tentar um emprego numa fábrica, e, de repente, ele não consegue um emprego e ele passa a ser um morador de rua. Aí você vê ele passando a fome, a pobreza na sua frente, então era diferente. Essa interpretação que ele fez é uma interpretação errada. Outro gráfico que eu trouxe aqui, que talvez esse seja até mais
interessante é o gráfico que mostra a renda per capita das pessoas no mundo, desde do ano 1000 até o ano 2008. Então, a gente percebe claramente que a renda per capita, ela vem bem baixa mesmo, abaixo de $1.000 ali por pessoa, até o ano de 1800, até mais ou menos 1820, que é quando começa a Revolução Industrial. E, de repente, você percebe um aumento gigantesco na condição na renda per capita das pessoas, né? Então, você percebe claramente que a Revolução Industrial, ela trouxe uma melhoria na questão socioeconômica. Isso daí, essa avaliação que Marx tinha feito, ela já estava errado, né? Então, assim, nós estamos já concluindo a aula aqui, daí eu vou abrir para a gente poder compartilhar, só para nós definirmos as coisas aqui, depois eu vou explicar até mais fácil no próximo slide, mas o socialismo, então, ele é uma doutrina política e econômica que prega a coletividade dos meios de produção. Então, Karl Marx, ele acreditava assim, vou tentar resumir como que ele achava que deveriam funcionar as coisas. Ele acreditava que o proletariado ele deveria tomar a fábrica, o lucro que a fábrica desse deveria ser distribuído de forma igual para todos os funcionários. Tá? Então, você tem ali, vamos supor, 500 funcionários trabalhando numa fábrica de tecido. Essa fábrica, ela tem um lucro, certo? No modo capitalista, esse lucro, ele fica para o dono da fábrica. No modo do socialismo, esse lucro, ele vai ser dividido entre todos os funcionários. É como se fosse tipo uma PLR aí que tem em algumas fábricas, só que de uma forma total, né? Uma forma assim que você vai dividir o lucro entre todos os funcionários de forma igual. Bom, aqui a gente já tem um problema, porque aquele dono da fábrica que você tirou ele da fábrica, ele já vai virar um morador de rua, né? Então você já também não vai ter uma sociedade extremamente igualitária, você vai continuar tendo alguns problemas com relação a isso, né? E o outro problema maior ainda é que para você fazer isso, você vai ter que matar pessoas, né? Você vai ter que pegar armas, você vai ter que se apropriar de bens que não são seus, né? Você vai ter que roubar a fábrica, você vai ter que roubar a matéria-prima, você vai ter que roubar a máquina do dono, e aí isso daí é uma coisa muito complicada. Por exemplo, para um cristão, uma pessoa que tem ali a palavra de Deus como regra de fé, ele já vai achar isso errado, né? Ele vai ler lá nos 10 mandamentos, não matarás e não roubarás, pronto, não cobiçará o que não é seu, pronto, ele já não vai seguir em frente, né? Mas, enfim, era a ideia do socialismo, e então eles achavam que tinham que tomar os meios de produção e de distribuição, e mediante a supressão da propriedade privada e das classes sociais. Então, resumindo, é isso. O marxismo, a gente pode definir como um conjunto de ideias filosóficas de Karl Marx e Friedrich Engels. O que é o marxismo? São as ideias filosóficas, econômicas, políticas, sociais de Karl Marx. Isso é o marxismo. E o comunismo, nós vamos ver que já é uma outra coisa, que a gente vai aprender a diferença entre as duas agora no próximo slide, que já seria uma ideologia política e socioeconômica que pretende, tá, porque isso daqui nunca foi vivido em lugar nenhum, tem a pretensão de promover e estabelecer uma sociedade igualitária, tá? Sem classes sociais e apátrida, ou seja, sem pátrias, que não tenham nações. Eu quero que vocês guardem muito isso, porque nós vamos falar sobre isso lá na última aula, quando nós falarmos sobre globalismo, que é algo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, e a intenção continua a mesma, tá? O combate contra o nacionalismo continua forte e cada vez mais forte, tá? Então, é importante fazer esse link aí. Mas para encerrar a aula, nós vamos entender a diferença entre capitalismo, socialismo e comunismo. Principalmente entre socialismo e comunismo, o capitalismo está aqui mais para trazer um parâmetro de comparação, que é algo que a gente consegue visualizar mais fácil, porque é algo que a gente tem vivido. Tá? Então, você imagina que existe uma vaquinha, tá? Como eu coloquei na figura aí. Existe uma vaquinha, você está andando na rua, você vê lá uma propriedade que tem uma cerca, e dentro da cerca tem uma vaquinha lá dentro. No capitalismo, você vai pensar assim, de quem que é essa vaca? Você vai fazer a pergunta, de quem que será que é essa vaca? Bom, o capitalismo vai dizer que a vaca é do seu dono. Então, essa vaquinha, ela tem um dono. Alguém comprou essa vaca, ou alguém ganhou essa vaca, alguém herdou essa vaca de alguém que comprou, né? Então, a vaca, ela possui um dono. O que o dono vai fazer com a vaca? Ele faz o que ele quiser. A vaca é dele, por exemplo, se ele quiser vender, ele vende. Se ele quiser dar a vaca para alguém, ele dá. Se ele quiser matar a vaca e deixar a carne apodrecer, ele faz isso. Se ele quiser matar a vaca e pegar as carnes e vender, ele faz. Se ele quiser pegar a carne e distribuir para os pobres, ele faz. A vaca é dele. Então, ele faz o que ele quiser. Essa é a sociedade que a gente vive hoje. Tá? Então, por isso que eu falei, é fácil de nós entendermos, porque é exatamente assim que acontece. Se você vê uma vaca na rua, você não vai poder quebrar a cerca e pegar a vaca para você, porque ela tem um dono.
Agora, o que diz o socialismo? O socialismo diz que a vaca é do Estado, é do governo. Então, você imagina que a transição do capitalismo para o socialismo, ela tem que ser uma transição violenta, porque ninguém vai aceitar de bom grado a transição, mas ela seria como? O Estado, o governo, ele vai tomar a vaca daquele antigo dono. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, é como se o Estado chegasse e ele falasse assim, olha, tá vendo esse pedaço de terra com essa cerca? Isso aqui não existe mais. Esse pedaço de terra agora é do governo, é do Estado, e essa vaca que está aí dentro também é propriedade do Estado. Então, agora o Estado ele vai tomar os meios de produção, vai tomar os bens e as propriedades privadas, esse é o que defende o socialismo, e vai dividir isso de forma igualitária entre as pessoas. Então, por exemplo, eu vou pegar essa vaca agora e eu vou matar essa vaca e vou distribuir a carne dela para as pessoas de forma igual. Então, é isso que diz o socialismo. Que todo mundo fala, que na teoria até parece algo legal, mas que na prática a gente já consegue ver que não vai dar certo por vários motivos. Primeiro motivo, nós estamos falando que o Estado vai pegar essa vaca e vai dividir ela de forma igual com a população. Mas o Estado, ele não é uma entidade, ele não é um ser. O Estado ele é constituído por pessoas. Eles são pessoas que governam, são líderes de homens que vão decidir quem que vai ficar com que parte da vaca. É essa que é a questão. E as pessoas, nós todos sabemos que elas são corruptas por essência, elas são pecadoras por essência, elas são avarentas, elas são gananciosas, elas são egoístas, todos esses todos esses males que vieram junto com a queda do homem, eles estão presentes nos nossos dias de hoje. Então, nós estamos partindo do princípio que pessoas vão conseguir ser justas e perfeitas na sua justiça, algo que a gente sabe que seria impossível. Então, o que se vê e aí é o que se viu até hoje na história dos países que fizeram essa transição do capitalismo para o socialismo, foi, primeiro, muita violência, porque você precisa tomar aquilo que era da pessoa, e as pessoas não vão dar isso de bom grado, elas vão lutar por aquilo que é delas, então você tem que matar, você tem que tomar a força, e aí você tem revolução, você tem luta armada, muitas mortes e tudo mais. Quando você toma, o que se vê é um governo corrupto, que muitas vezes enriquece as pessoas que fazem parte ali da cúpula do governo, e, na verdade, o povo continua passando a necessidade. Isso é o que se viu acontecer ao longo da história. Isso em todos os lugares que o socialismo foi instalado. Outro problema que existe aqui é uma pergunta que eu te faço. Quem vai ficar com a picanha e quem vai ficar com os miúdos da vaca? Isso é um problema. Você pode achar que não, mas é um problema. Por quê? Porque as pessoas, elas possuem individualidade, elas possuem gosto, elas possuem vontade própria, elas possuem, cada uma, o seu livre-arbítrio, a sua vontade. Então, a pessoa, às vezes, ela fala assim, olha, eu gosto mais do miúdo, mas o Estado vai falar para ela, não, você vai receber o colchão duro, sei lá. Então, isso daí vai contra até mesmo o princípio das pessoas. Então, as pessoas também não vão gostar disso. E eu falo isso porque isso aconteceu, tá? Por exemplo, a União Soviética, ela tomou propriedades privadas e ela construiu prédios, né, enormes, assim, como se fosse, vou dar um exemplo, assim, CDHU, com casas pequenas, porque também o governo é que vai dizer qual é o tamanho da sua casa, o quanto que você precisa de espaço para viver, se você precisa de ter um quintal com terra ou não, se você vai querer ter um cachorro ou não, um gato ou não, isso daí o governo já vai decidir para você, ele vai te colocar numa casa, e as pessoas foram colocadas em casas como você coloca peças em gavetas, né? E isso deu problema, é óbvio, as pessoas não estavam felizes, porque uma pessoa pode estar plenamente feliz em viver num apartamento de 50 metros quadrados, por exemplo. Outra pessoa pode estar se sentindo enclausurada, ela pode estar se sentindo claustrofóbica até. Então, são pessoas diferentes que buscam situações diferentes, mas o governo é que decide para a pessoa o que ela vai viver. Isso dá problema, né? Isso é óbvio que vai dar problema. E, para a gente diferenciar e encerrar nossa aula aqui, qual que é a diferença do socialismo para o comunismo? O comunismo, então, a vaca é de todos, tá? Então, é o que a turma fala, o comunismo é uma evolução, se você pudesse chamar de algo melhor, mas é um segundo estágio do socialismo. Então, primeiro, o socialismo ele tem que ser instituído por alguém tem que tomar a propriedade privada, esse alguém é o Estado. Depois que o Estado toma a propriedade e reparte os bens e as terras de forma igual com todos, então, você vai ter ali o tal do comunismo, que é
o governo, então, sai de cena, você já não precisa mais ter governantes, você já não precisa mais ter líderes, e todos passam a cuidar do que é comum a todos. Então, nesse caso, a vaquinha, ela fica lá na rua, não existe um cercado, a pessoa, ela vai lá, mata a vaca e distribui entre eles,